Boa noite, seja muito bem-vindo ao Centro Espírita Morada Cristã. Estamos felizes por ter você aqui conosco para mais um momento de tratamento espiritual. Neste momento, coloque ao seu lado a sua garrafa com água para que ela seja fluidificada e receba os eflúvios sutis para atender às suas necessidades. Hoje vamos iniciar o nosso tratamento com a leitura do capítulo 3 do livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, editora FEB, cujo título é Primeiras Pregações. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com João Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e águas entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino, nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Anã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Anã, com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que este representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Anã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo,
demandou a Torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino ainda foi visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galiléia distante. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu, resolutamente, a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. A manhã era bela, no seu manto límpido de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar as espirradeiras da praia como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrou-se de já ter o visto nas vizinhanças de Betsaida e do que haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. Mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: "Sede bem-vindo." Jesus então lhes falou docemente do Evangelho, com o olhar encendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os 3, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: "Um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas." Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências: "O lago é muito grande, e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas." Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perqueridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: "Quereis ser meus discípulos?" André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: "Senhor, seguiremos os teus passos." Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si fuxicos ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe:
Que fazes tu, Levi? O interpelado fixou-o com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo devido a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que mais tarde seria o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu, vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo, e na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples que haviam acorrido, ansiosos por ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Anã, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria toda miséria e toda dor num cântico de alegria, e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Assim seja. Depois dessa belíssima passagem da vida de Jesus, vamos silenciar as nossas mentes e, com a atenção voltada para nosso Mestre querido, vamos fazer a oração do servo imperfeito, de Albino Teixeira, contida no livro A Luz da Oração de Francisco Cândido Xavier por Espíritos Diversos, editora Clarim, que diz: Senhor, dura é a pedra. Entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregado nas obras de segurança. Violento é o fogo. Todavia, sob tua inspiração,
foi ele posto em disciplina em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina. No entanto, no influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano. Contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Que assim seja. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos nos recolher em prece, agradecendo a Deus por nossas vidas e pedindo os recursos necessários para nos tornarmos verdadeiros cristãos. A partir de agora, você que está nos ouvindo deverá fazer suas preces em seu favor, em favor de sua família e em favor de todos aqueles que você se comprometeu em auxiliar com suas preces e vibrações positivas. Entregue-se ao exercício da oração sincera e aos desígnios divinos, enquanto esta música suave embala suas orações.
Amigos, amigas, irmãos e irmãs de jornada, chegamos ao final de mais um momento de tratamento espiritual por meio de preces intercessórias do Centro Espírita Morada Cristã, pedindo a Jesus e à espiritualidade irmã e amiga que nos ampare e nos sustente, que aumente a nossa fé, que nos dê serenidade e nos conserve humildes, que nos tire da acomodação e nos ensine a estarmos sempre prontos e prontas para mudar para melhor, com um coração sereno e puro. Nos vemos na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. E que nessa semana de trabalho e estudo possamos espalhar amor, paz, luz e praticar a caridade, porque, como sabemos, fora da caridade não há salvação. Fiquem todos e todas com o amor de Deus. Um abraço fraterno e até segunda.